Notícia triste para a gente debater aqui na mesa. Rebeca Cheptegei, maratonista olímpica de Uganda, faleceu aos 33 anos após um ataque brutal do namorado, que lhe causou queimaduras em 80% do corpo. O incidente ocorreu no último domingo e ela, que competiu nas Olimpíadas de Paris e teve sucessos notáveis na carreira dela, sucumbiu aos ferimentos no hospital de Eldoret, no Quênia. O mundo esportivo e o Comitê Olímpico da Uganda expressaram profundo pesar e condenaram a violência contra a mulher. O agressor, também ferido, está sob cuidados médicos. É uma realidade que se impõe no mundo, Ana, e que eu não sei como está a legislação em Uganda, a gente conhece a nossa legislação aqui no Brasil. O nosso problema, o que muitos analistas falam, é a fiscalização, não a lei em si, é colocar em prática o que a lei nos impõe. Mas que tristeza, hein? Lívia, antes de comentar sobre o que você colocou, eu queria contar para a nossa audiência que essa foi a primeira vez, o programa inteiro, que o estúdio ficou completamente em silêncio enquanto você falava. Porque para nós, especial hoje, que é uma bancada de mulheres, ter que noticiar e comentar algo como isso, que infelizmente ainda é corriqueiro, é muito doloroso, né? Eu acho que não tem uma mulher que não sinta um arrepio quando lê ou escuta uma notícia como essa. E aí eu trago a vocês algo que piora ainda mais essa situação, porque parece que isso aconteceu na frente das duas filhas dela, tá? Assim, fico até emocionada, porque é um negócio que o tempo passa e a sociedade, infelizmente, não evolui. A gente vê mulheres continuarem sendo assassinadas dia após dia, aqui, lá, onde quer que seja. E você falou num ponto que, assim, para mim, talvez seja um dos mais importantes, que é exatamente a lei existe, a punição existe, mas temos um problema seríssimo de denúncia. Porque, veja, é o namorado dela. Às vezes, nesse caso, não tinha nem como, porque ela teve que ser levada a um hospital e alguém perguntou para ela ou para quem estava com ela o que tinha acontecido. Mas muitas vezes as mulheres, elas sofrem agressões, e aí eu lembro que não são agressões somente físicas, mas são agressões psicológicas, agressões patrimoniais, e elas não denunciam, seja por medo, seja porque acham que aquele parceiro vai mudar, vai melhorar, acham que é um fato isolado, não querem colocar em risco a família. Então, assim, é preciso dar, primeiro, educação para as mulheres, abrigo para as mulheres que querem sair dessas situações difíceis. Então, facilitar que elas consigam um emprego, que elas consigam um lugar para se mudar, para morar com seus filhos, porque a gente sabe que muito dessa falta de denúncia é por conta da dependência econômica que essas mulheres têm. Então, para mim, como na maioria das vezes que alguém me pergunta alguma coisa aqui, o caminho é a educação e o acolhimento. E fica a nossa tristeza, o nosso desolamento de ter que noticiar mais uma vez uma mulher brilhante no que faz, mãe, perder a vida dessa forma. E esse ponto, Priscila, brilhante no que faz, uma mulher que a gente imagina que tem um sucesso profissional, reconhecida dentro da profissão, reconhecida mundialmente como atleta, e ainda assim a gente não sabe o que se passa dentro dela, o que se passava dentro da casa dela, que permitiram que a situação chegasse a esse ponto. A gente vive isso no Brasil todos os dias, né? É importante a gente falar, Lívia, que nós temos várias formas de violência. E muitas vezes as mulheres nem sabem que estão sofrendo essas hipóteses de violência, e quando chega na violência física, que é aparente, é que elas se dão conta de que estão passando por essas formas. É importante também a gente dizer que a violência contra a mulher, ela não escolhe vítima no sentido financeiro, de conhecimento. Mulheres que são estudadas, mulheres que são sem estudo, mulheres que têm dinheiro, que não têm dinheiro, todas elas, dentro dessa vulnerabilidade que eu falo, situacional, elas estão sujeitas, nós estamos sujeitos. Por quê? Porque nós vivemos e somos, né, temos aí um machismo estrutural.
E quando a gente fala de machismo, toda vez que eu vou falar disso, as pessoas falam, lá vem a feminista. Não é isso, gente. O feminismo não é a mulher contra o homem. Isso influencia muito nos casos de violência, Lívia. Por quê? Isso é estatístico, não sou eu que estou falando. É estatístico de que essa questão estrutural da evolução dos direitos da mulher faz com que, muitas vezes, o homem se valha, né, dessa seara de evolução para acabar ceifando a vida. E é bom a gente lembrar que quando a gente tem a violação à integridade física, seria o último patamar dessa violência, porque nós temos outras espécies, tal como, por exemplo, a psicológica. Você não vai mexer... geralmente, não posso dizer que toda ela, mas geralmente ela começa dessa questão psicológica e moral. Olha, você não vai acessar a rede, você não vai sair com essa roupa... Parece que é um cuidado, né, aqui trajado ou revertido de uma situação de violência. Então, a gente tem que analisar muito até que ponto seria um cuidado ou até que ponto isso é realmente uma violação, porque muitas vezes a mulher que está nessa situação, ela não consegue reconhecer que ela é vítima e, além disso, é importante a gente também dizer que muitas vezes ela se culpa por muitas das violências sofridas. Eu não fiz a comida outro dia, né, só para dizer, uma pessoa bateu na esposa porque o feijão não estava quente. Então, e ela trouxe a baila, o que ela falava? Eu que estou errada. Eu sabia que ele gostava do feijão quente, por que eu não cozinhei naqueles moldes, né? Se culpabilizando em razão das violências sofridas. Então, a gente tem que, o máximo que nós pudermos propagar as informações e acolher essas mulheres, muitas vezes, porque muitas vezes elas não têm a quem recorrer. Né? Sim. Agora, bom, deixa eu retomar o caso de violência gravíssima contra a mulher, contra uma atleta, a Rebecca Cheptegei, maratonista olímpica de Uganda. A gente falou sobre isso antes de irmos para o intervalo e falta a gente ouvir a Luana e também a Olívia a respeito disso. Ela faleceu aos 33 anos. Atearam fogo. O namorado ateou fogo no corpo dela. E segundo informações que a Ana trouxe aqui para a gente, as filhas viram isso tudo acontecer. Eu repito, a gente não sabe aqui, a gente não tem elementos para falar da lei de Uganda, mas é uma questão que transcende legislação, né? É caráter, é cultura, vai muito além disso. É humanidade, né? Exato. Com certeza. A gente está falando, né, Lívia, de questões muito estruturais. Esse é um tema recorrente. A gente acabou de passar aqui por uma série de discussões em relação a dados que foram recentemente publicados com estatísticas no Brasil. A gente é o 7º país do mundo em feminicídios. Nós temos um problema também muito estrutural. Isso com certeza não é diferente em Uganda. Se eu não me engano, ela estava no Quênia quando aconteceu o assassinato, né? Quando aconteceu toda essa tragédia. Que também é um país que depende aí, né, de uma questão estrutural e mudanças culturais que o Brasil também depende, muitos outros países que ainda não chegaram naquilo que a gente chama de igualdade de gênero, onde as pessoas, independente do seu gênero, elas tenham a dignidade de viver, independente de terem opiniões diferentes, independente de quererem sair de relacionamentos, independente de não fazerem ali os gostos e aquilo que se espera delas na figura de esposa, na figura materna, na figura de donas do lar, ou seja, qualquer que seja a função da mulher que ela escolhe na sociedade. Então, é triste casos emblemáticos como esse, entendo totalmente a emoção da Ana, porque realmente no momento em que se anunciou essa situação, pegou todas nós aqui de surpresa e o que a gente pôde nos apoiar foi inclusive aqui, né, numa bancada feminina e entender que isso afeta todas nós. Né? Quando acontece com uma mulher, não tem como a gente não se solidarizar como mulheres e todos nós, cidadãos, como indivíduos, homens e mulheres, entendendo que esse tipo de comportamento não pode ser mais aceitável. Tem uma discussão, né, sendo feita aqui no Brasil em relação a como a Lei Maria da Penha, a gente teve outros programas aqui também falando disso, ela está sendo aplicada no Brasil. Uma coisa para mudança de um ponto importante para a mudança de cultura é sim a legislação. A legislação ela cria o que se chama nas políticas públicas de enforcement, que é o reforço, é você reafirmar um comportamento a partir de uma regra que vem nesse caso por uma legislação que tem força do Estado, tem força de coibir ali aquele tipo de comportamento. Então, a mudança de cultura ela também passa por isso. E a gente teve um avanço que foi a Lei Maria da Penha,
que ela já tem aí, né, um histórico de ter ajudado o Brasil a abrir espaço para essa discussão, a colocar esse problema a partir de estatísticas. A gente está falando aqui de um problema recorrente, um problema que tem alvo, que tem, né, gênero, que a gente sabe ali o destaque que isso traz na sociedade, o impacto que isso traz na sociedade. Só que a gente tem um problema que é como a justiça tem executado essa legislação, a celeridade, o próprio ministro falou, a gente discutiu aqui novamente falando disso, que há, sim, uma dificuldade em fazer com que, por exemplo, mandados de prisão, não me lembro qual é o termo, mas que o marido não pode ficar mais próximo da esposa, né? Que são as medidas cautelares, protetivas, medidas protetivas. Muitas delas sem ali um acompanhamento efetivo para que sejam cumpridas. Então, eu reforço aqui, né, o nosso coro, com certeza falo pelas minhas colegas também, da necessidade que essa lei seja cumprida e de que a ação pública esteja mais presente nesse debate para que a gente tenha aí efetivamente cumpridas as prerrogativas que ela traz. Inclusive, aqui no estado de São Paulo, hoje, foi decretado, né, uma política pública nova que se chama Muralha. Inclusive, o pouco que eu consegui ler ali, entendi que ela vai tratar também de ajudar no monitoramento das políticas criminais, né, das políticas que são pertinentes à Secretaria de Segurança para rastrear melhor, usando tecnologia, inclusive aqui aquela discussão das câmeras, né, de ter ali o monitoramento dos policiais, mas não só o monitoramento, né, além de transformar isso em uma política pública, também todo o caminho que é necessário ser feito para que você previna a locomoção do crime geograficamente e pelo caminho de drogas, de recursos, de dinheiro, inclusive nos mandados de prisão que afetam as mulheres quando a gente fala do tema de violência doméstica. Então, só trazer aqui, né, esse exemplo é uma política pública nova, importante para o estado de São Paulo, mas que outros estados também devem discutir e pensar como é que a gente usa a legislação de fato para que esse tipo de comportamento seja coibido, para que as mulheres se sintam mais seguras, não só nos seus lares, com seus companheiros, mas também ao andar na rua, né, ao se locomover. A gente vive num país onde isso ainda é realidade. É triste, é difícil falar sobre isso, é difícil falar sobre um caso como esse que só mostra, primeiro, que o problema não está só aqui no Brasil, ele é mundial, mas que também revela, né, a urgência da gente promover essas políticas e fazer com que essa mudança de cultura ela aconteça o mais rápido possível. Enquanto as mulheres não estiverem nas mesas de decisão, né, e hoje eu celebro aqui o momento de estarmos falando desse assunto numa mesa, onde tem mulheres falando sobre isso, participando, e não só sobre esse tema, sobre diversos outros, economia, política, enfim, que a gente esteja nesses espaços e ocupe também a política, porque é através da política que a gente consegue também colocar as nossas vozes, colocar ali as nossas demandas e trazer o componente da igualdade, né? A igualdade nas decisões. Então, é triste ouvir, é triste saber que a gente ainda tem um caminho longo pela frente e esse é um trabalho da sociedade como um todo. Olívia, desculpa, mas 30 segundos. Legislação, políticas públicas, o uso da tecnologia, mas, sobretudo, educação para combater esse problema? Nossa, total. O meu pai sempre fala que isso daí vem de casa, né? É o que o seu pai te ensina, o que sua mãe te ensina, o amor, o afeto, o cuidado. Esse tipo de relação não é uma relação afetiva, né? É uma relação que não tem nada a ver com afeto, inclusive. Então, eu acho que tem muito a ver com a educação que vem de casa. E sobre política pública, tem um estudo que não vai dar para contar muito, mas foi um estudo que foi feito no Quênia, que justamente nessa questão de violência, machismo e tal, que era feito incentivos comportamentais por SMS, mensagens mandadas para homens sobre como eles se relacionam com as esposas, estimulando, faça um carinho, sei lá. Olha, tecnologia. Então tem algumas ferramentas úteis. Muito bom. Bom, Ana, Priscila, Olívia, Luana, muito obrigada pela participação hoje, 4 horas da tarde. Nosso tempo acabou de acabar. Muito obrigada pela audiência, pela companhia, você que nos acompanhou. Agora é momento dele, do Evandro Cini. Agora é 3 em 1, Evandro, meu amigo. Aquele abraço para você, bom programa. Aquele abraço, Lívia. Um abraço para todas aí que participaram do Linha de Frente desta quinta-feira.